Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê mais uma vez, mas antes de falarmos sobre o tema, vamos abrir o vídeo de hoje com a matéria chocante que estremeceu com Brasília, que trouxe o desespero para o coração dos petistas do consórcio. Eu estou falando sobre novas revelações da delação do Cid. Aí você pergunta, tá, e o que é que tem de novo? O que é que tem tão importante? Olha só, as notas que saíram até então são vazamentos, disse-me-disse, olha, ouvi falar, fontes nos disseram, e tudo matéria do consórcio. A nota que saiu nas últimas horas não é uma matéria em si, uma notinha, é uma entrevista com o procurador responsável pelo caso. E o que ele fala é um banho, no mínimo, é um banho de água fria nos inquisidores da esquerda. Não vou adiantar muita coisa que a gente já vai começar falando sobre isso. Depois, vamos falar do Dilma. O Dilma tá com uns probleminhas sérios. Depois vamos falar de quem tá, né, tentando sair do armário. A União de Direita está saindo do armário, vamos falar dela. E aí que o nosso dossiê começa, né? O Sérgio Moro, ele me provocou. Me fez uma provocação. Então, quem procura acha, né, Moro? A gente vai ter que comentar algumas coisas. A gente não vai voltar a 1800, 1900, mas a gente vai voltar no mínimo aí 2021, 2022, tem algumas coisinhas, né, Moro? O teu passado te condena, e a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre o evento do MBL, vamos falar sobre os amigos, né, do MBL, da União de Direita, e tem muita coisa pra gente comentar nos temas seguintes, né? Tá ali o Moro com o Mamãe Falei, aquela trupe ali muito bacana, muito bonita, e no final se der tempo, mas acho que não vai dar, tem umas notícias internacionais, mas vamos começar com esta nota publicada no final da noite de ontem, às 8 horas e 38 minutos, 8h38 na Veja. Uma nota que é da Larissa Marques e também da Larissa Borges e do Hugo Marques. O Hugo Marques eu acho um baita jornalista, já falei algumas vezes, e tá ali, ó. Procurador. O procurador do caso. 2 pontos pra falar dele. Delação é fraca e denúncia contra Bolsonaro não é iminente. Carlos Frederico Santos pediu uma série de diligências para tentar corroborar declarações de ex-ajudante de ordens de o Mauro Cid. Responsável pelos inquéritos que apuram a participação de autoridades e executores dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, o subprocurador-geral da República, o Carlos Frederico Santos, recebeu nos últimos dias os anexos e depoimentos prestados pelo Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que fechou um acordo de delação. Embora o então braço direito do ex-presidente tenha apresentado informações que, em tese, podem colocar o capitão no centro de uma trama golpista e revelar, entre outras coisas, o funcionamento das milícias, do gabinete do ódio, Santos adota cautela diante das revelações de Cid e diz que, a preço de hoje, a colaboração premiada é fraca, tá? Mas ele disse realmente... O que ele realmente disse? Aqui é aquele parágrafo introdutório, né? Para falar o que vai vir pela aí na entrevista. Então, vamos para ela. Vamos olhar como foi essa entrevista e o que o procurador, tá aí responsável, né, das investigações do dia 8, respondeu. Lembrando que saiu inclusive uma nota ao longo dos últimos meses, eu não sei em qual vai estar, mas se vocês pesarem no Atlas, vocês vão encontrar lá. Saiu no Metrópolis, eu não lembro bem, eu corrigi alguém escrevendo isso, não lembro qual foi dos 3 que escreveu, que inclusive o Carlos Frederico, ele tá até cotado, para quem sabe ser indicado como PGR. Então é um nome que, assim, se tá no hall das análises, quem sabe pode ser um PGR, eu acho que não dá pra falar que esse cara é bolsonarista. Não vou falar que ele é de esquerda, mas um bolsonarista ele não é. Primeira pergunta. O senhor responsável por analisar a delação de Mauro Cid e ver se há revelações do ex-ajudante de ordens esclarecem os atos de 8 de janeiro. O que achou da declaração? O que você achou, procurador? Ele disse: a delação eu não achei forte. Em nada. A princípio, eu achei que as informações foram fracas. O que ele revelou tem que ser corroborado. Nessa corroboração é que a gente vai saber a dimensão da delação. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Tem anexo sobre golpe, joias, né? Posso lá tomar, gabinete do ódio, as milícias digitais. O que ele revelou sobre o gabinete do ódio, né? Esses grupos digitais. O procurador responde: não há delação que seja direcionada
a determinado tema. A partir do momento que isso ocorre, as investigações se tornam frágeis. As investigações se tornam frágeis. Por quê? Porque expande muito. Eu não quero falar se ela é válida ou não. O que eu quero é aprofundar o que disseram. Aí os jornalistas da Veja perguntam mais uma vez. Nas revelações dele sobre o golpe, o que ele imputa a cada comandante e ao ex-presidente Jair Bolsonaro? E o procurador responde. Bom, um anexo conta a versão dessa história. Se eu conto pra você uma história, abre aspas, estava numa reunião, tratando outra coisa, eu chego pra você e digo, na reunião falaram isso e aquilo. Isso é prova? Isso é prova? Como é que você vai provar alguma coisa? Se os 3 comandantes tivessem... Olha isso aqui. Se os 3 comandantes tivessem concordado, ninguém estaria aqui conversando sobre isso. Tem os atos preparatórios. Ato preparatório não é crime. Gente, olha só. Se a turma realmente tivesse concordado em fazer golpe, que isso, aquilo, outro, teria tido um golpe, né? Eles falam tanto, o cara tá utilizando de uma lógica básica. Pode ter tido até uma conversa, mas ainda que teve essa conversa é crime? Aí continua assim, ó. A reunião dos comandantes, em princípio, é apenas um ato preparatório? Aí ele fala, ó, eu não sei. Se uma pessoa diz que vai tirar a vida da outra, compra uma ferramenta, munição, aí ela diz, não, eu não vou fazer isso. Qual é o crime? Qual é o crime? Se não houver execução, não é crime. Qual é o crime? Aí os petistas ficam nervosos, né? Os petistas nessas horas devem estar se debatendo. É golpe, é golpe. O delator disse que o então comandante da Marinha, o Almir Garnier, teria topado o golpe. Aí o procurador responde, não basta dizer. Não tem nada claro sobre isso. Qualquer conclusão que a gente possa tirar disso, referente ao dia 8, eu posso chegar a pensar e deduzir. Mas isso não tem provas. Parte dos militares queriam um golpe. Posso deduzir, talvez. Era a maioria? Eu posso deduzir. A maior certeza, não. Porque se fosse maioria, teriam saído da rua? Teriam saído. Se fosse a maioria que quisesse criar uma confusão, etc., eles teriam feito. Mas não fez. Então o que aconteceu? E é assim que a gente vai investigando, vai fazendo perguntas pra gente mesmo, vai respondendo. Eu não posso falar que a Marinha criou o golpe, porque a Marinha não é uma pessoa, nenhum comandante decide sozinho essas coisas. Significa que, na delação em geral, ele só fez relatos sem elementos de corroboração? Aí o procurador responde, eu pedi algumas diligências para ver se corrobora, para ver se aprofunda a investigação, para dizer, olha, isso aqui pode ser verdade. Várias especificamente com relação à coisa vinculada ao dia 8. Aí pode estar exatamente a questão do golpe. Eu não posso chegar e dizer que isso aqui é lixo, porque, de uma forma ou de outra, como as investigações estão correndo, podem surgir elementos que comprovem alguma coisa. Ele deu meio que a entender que até o momento que ele tem nas mãos é lixo. Mas ele não pode falar que é lixo, tem que esperar, vai que descubra alguma coisa. Mas dizer que aquilo ali são elementos fortes que podem virar a República, meu amigo, se fossem, eu já teria oferecido a denúncia. Se tivesse alguma coisa, se algum elemento forte corroborava, eu já tinha oferecido a denúncia. Mas eu vou denunciar o quê? Ainda mais se tratando do dia 8, qual é a conexão? Meu Deus do céu. O senhor quer dizer que uma eventual denúncia contra Bolsonaro não deve sair este ano? Eu acho muito difícil e precipitado falar um negócio desses. A não ser que aparecesse assim, né? Estala os dedos, não uma parte de mágica, uma coisa que explodiria a República. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, então me sinto muito à vontade. A pressão toda que fizeram, por exemplo, com relação ao Ibanez, eu não vejo motivo algum para afastá-lo. Eu vou continuar investigando até esgotar as investigações. Se não encontrar nada, aí é outra coisa. É uma coisa com Bolsonaro, com quem for. Para mim, não tem diferença.
Pra minha parte, que eu achei a mais interessante foi esse penúltimo parágrafo. Penúltima pergunta. Ele fala o óbvio. Se ele já tivesse algum elemento na mão, ele já teria oferecido uma denúncia. Se ele não ofereceu uma denúncia até agora, é porque parece que tá no disse-me-disse, né? Não, eu ouvi falar, não, isso aqui, não, aquilo outro, não, isso é tudo mais. Ai, ai, ai. Bom, fica aparecendo, né, quando você vê o comportamento dos jornalistas da Globo, dos petistas, e aí você vê um tipo de declaração como essa, que o que eles realmente estão tentando fazer é condenar Bolsonaro perante a opinião pública, como os lavajatistas operavam, né? Pelo menos é o que eles falavam que os lavajatistas faziam, né? Se utilizar porque, pô, tinha as mensagens, teve as mensagenzinhas, né, do Moro, do Deltan, principalmente com a turma da Globo, rolou uma amizade, rolou o amor naquele momento. Então você vê, né? E aí, se não tiver, no final do dia não tiver nada, será que vai ter, pô, desculpa, não vai ter desculpa Bolsonaro, né? Óbvio que não. Mas parece que tem um cheiro no ar, né? Não sei. Talvez uma certa perseguição, né? Contra o ex-presidente da República. Parece que estão meio que perseguindo ele. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Ainda até falando do dia 8. Mas já entrando aqui no tópico do Dilma. E vejam só. Os riscos para Gonçalves Dias. Depois de tudo que foi revelado na CPMI do dia 8. Todas aquelas confusões, principalmente quando o Saulo foi lá e contou como o Gonçalves Dias pediu para ele, né, aquele relatório que não tava lá as mensagens. Não, tira isso aí, rapaz. Mesmo com tudo que aconteceu, a Elisiane Gama poupou o Gonçalves Dias no relatório final. Poupou. Mesmo o Gonçalves Dias está tentando ser investigado. Aí, olha que matéria bacana. Os riscos para Gonçalves Dias. Lula não esquece do amigo, o general Gonçalves Dias. O presidente conseguiu afastá-lo de um indiciamento na CPMI do dia 8. O Lula? O Lula interferiu na CPMI? Não é possível. Isso aqui é uma denúncia muito grave. Mas teme que o mesmo não ocorra com a CPI instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, segundo o Nonato Viegas, do bastidor, ele determinou a Gleisi Hoffmann que verifique se existe algum risco contra o amigo. Um presidente da República interferindo em CPIs ao redor do país. Isso daqui é um comportamento republicano, Lula? Lula, faça alguma coisa. Lula não é possível, Lula. Se controla, cara. Sai uma nota também da mesma Larissa Borges, que entrevistou ali o procurador lá, Hugo Marques. Eu achei interessante. Fala assim, né? Efeito Orloff e freio em um determinado ministro. Os cálculos do PT para a vaga no Supremo. Aí ela conta o seguinte, que longe de estar preocupado, né, com o futuro do capitão, que vai acontecer com... Não, tu não tá preocupado com isso. Não tá. Mas o PT está preocupado com o efeito... o temor é que haja o chamado efeito Orloff. Uma expressão cunhada nos anos 80, a partir de um comercial que tinha um mote: eu sou você amanhã. O PT tá com medo. Ele pode ser o próximo, né, na fila. Muita confusão acontecendo, né? E o que é até engraçado, né? Porque se o PT está preocupado em ser ele amanhã, ele devia estar agindo hoje. Não, né, cruzando os braços e batendo palmas para algum tipo de ação que eles acham que é errado só porque é contra Bolsonaro, então vale tudo. Aliados do presidente dão por certo que mais cedo ou mais tarde a corte, sob a batuta do ministro Alexandre, poderá se virar contra o próprio governo. Será? Mais cedo ou mais... não sei, né? Mas é no mínimo curioso, né? Ver que o PT tá levando isso daí em consideração na hora de fazer o seu cálculo para uma indicação. E ainda falando sobre indicações, só aqui na manchete, uma pequena reflexão. Demora de Lula em fazer indicação para a vaga aberta no Supremo já é, em média, o dobro de seus mandatos anteriores. Gente, olha só. Olha só. O PT não é a direita bolsonarista que surge em 2013, movimento popular, não tem apoio de ninguém, não tem um grupo coeso, né? Todo mundo batendo cabeça.
Assim, não tem suporte, não tem uma base. O PT é um partido estruturado de anos e anos e anos, de intelectuais, que dominou as universidades, que dominou. Né, não dominou, não. Mas tem muitos amigos no judiciário, tem um grupo prerrogativo, acho que tem tudo mais. Então, assim, o PT. Sabe quando você vai no restaurante e tem um menu? O PT tem um menu. Não faltam nomes que você indica que, sabe, vão saciar a fome do Lula. Mas até o momento o Lula não conseguiu indicar. Isso mostra, primeiro, uma desconfiança. Com todo o poder que o Lula tem, ele não consegue ver um nome que ele... Ó, eu confio 100% nesse nome. Sempre fica aquela... Ó, é assim, né? Você vê que o Lula não é mais o mesmo de antes. Tem o efeito legislativo. O Lula sabe que depende do nome. Às vezes, né? Pode ser um pouco mais complicado. Às vezes tem que chamar, né? Para governar junto, né? Uma coalizão, quem sabe aí repartir mais uma autarquia, né? Tipo o que aconteceu na Caixa, que tá todo mundo vendo. Então, você olha para algumas situações, a própria PGR também, vê que o governo não tá no seu melhor momento, tá batendo cabeça. Estamos no início de novembro. Esse é o estado das coisas em 10 meses de desgoverno. E olha, essa daqui é uma coisa que já se sabia desde sempre. Não é um fato novo que, surgiu agora. Resolva. Não. O Lula já assume sabendo, ó, eu vou poder indicar uma pessoa tal e outra pessoa tal. Simples assim. Ele já sabe disso. E ainda assim, olha a dificuldade que ele vem tendo para indicar um mísero nome. Um mísero nome. Acho que as coisas não estão indo como o PT planejava. A natureza de Lula. Lá vai o Estadão, em mais editorial, reclamando do Lula. Os exageters de Lula estão tendo trabalho dobrado desde o dia 27, quando o presidente resolveu queimar o Haddad, né? É a história lá do déficit. Lula falou, nem vai cumprir. E se for menos meio? Se for menos 0,25? É o quê? É nada. É nada, né? Aquela fala maluca dele. Houve quem dissesse que Lula apenas reconheceu a realidade. Houve quem sugerisse que Lula quis ajudar o Haddad ao livrá-lo do fardo de ter que reconhecer essa realidade. Né? Esses são os passapanistas. Houve quem atribuísse a fala de Lula aos tropeços do implosivo. Também é um passapanista. E houve também quem considerasse que Lula foi, na verdade, apenas ingênuo, como se ele não soubesse o que estava falando ou não fosse capaz de perceber a mancada. Esse é o super passapanista, quem sabe uma Mira Leitão da vida. Ou seja, há interpretações para todos os gostos, todas dependentes de boa vontade. A coisa toda, no entanto, é muito mais simples. Lula funciona permanentemente no modo eleitoral. É como sua segunda pele. Tudo o que diz e faz está diretamente relacionado a esse mister. Isso significa que Lula, no momento em que se observa a queda de sua popularidade, perda de confiança de consumidores e empresários e uma notável dificuldade de articulação no Congresso, percebeu que tinha que virar a chave do seu governo. Independente da questão da meta, olha o que o Estadão está cravando. É o que as pessoas estão vendo, mas você pega o IBGE do Marcinho Pokémon e fala, não, o Brasil está crescendo mais do que a Suíça. Está mais seguro, sei lá, do que a Dinamarca. Né? O IBGE do Marcinho Pokémon tá sensacional. O Brasil, nossa, tá vivendo sua era de ouro. E o Estadão tá falando, ó, queda de popularidade, perda de confiança, problema com o empresariado, falta de apoio no Congresso. Esse é o governo Lula. E mais, Lula só funciona no modo eleitoral. Infelizmente, isso não é só o Lula. Isso é grande parte da nossa casta de políticos. Grande parte das pessoas no Brasil pode não ser modo eleitoral, mas é um modo assim, é o poder pelo poder. É o poder pelo poder. Não tem espaço pro Brasil. A gente vem falando isso de forma assim, recorrente. Durante 10 meses, Haddad vendeu fantasia do controle das contas públicas. Só acreditou quem quis. E se impôs a usar a meta do déficit zero, sinalizando disposição de, pelo menos, tentar fazer a coisa certa, ainda que pela via de aumento de receitas e não do corte de despesas. Mas Lula não quis nem isso. Mesmo estando em começo de governo, momento ideal para propor sacrifícios, aproveitando a legitimidade conferida pelas urnas, o presidente refugou. Nenhuma surpresa.
Sempre que teve que escolher entre a responsabilidade e a popularidade, Lula nunca titubeou. Haddad é o sacrifício da vez, no altar do populismo lulopetista, e outros certamente virão. Lula já desmoralizou a Simone Tebet por diversas vezes, já passou por cima do Padilha, de assim, 3x4, ele não tá nem pra ninguém. É só o projeto de poder do PT que importa. A bem da verdade, o discurso do petista foi apenas a reiteração do que ele havia proferido há um ano, ainda no período de transição do governo, com críticas ao final do teto de gastos e à inexistência de um regime de metas de crescimento em contraponto ao de metas de inflação. É um discurso inaceitável para um presidente da República, que deveria saber a importância da estabilidade econômica para o país. Não é preciso ir longe para imaginar as consequências da gastança desenfreada na economia. Somente agora o país começou a colher os frutos da desaceleração da inflação após a pandemia. E nem todo o dinheiro que Bolsonaro injetou na economia foi capaz de reelegê-lo. O que está acontecendo agora, segundo o Estadão, são os efeitos da pandemia. Não foi em 2020, não foi em 2021, não foi em 2020, está sendo agora. Está sendo agora. Por quê? Porque o Estadão decidiu que está sendo agora. Não é que o Lula está dando errado só porque ele está dando errado, não, é porque... Nossa, olha a justificativa, é inacreditável. Sempre eles arrumam uma desculpinha pra tentar, pelo menos, fazer ali, né? A minha culpa. Não, tá sendo os efeitos agora. Que efeito, rapaz? Que efeito? Que efeito? Pelo amor de Deus. É o pico do... Agora bateu o pico do Mandetta. Agora. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É inacreditável onde o consórcio consegue chegar. Se é uma âncora crível, a inflação voltará a subir os juros também. Não por capricho do mercado, mas porque a necessidade de financiamento da dívida pública exige um altíssimo patamar de juros. Talvez o Lula esteja fazendo tudo isso de propósito também, né? Sempre tem essa possibilidade. Você quebra o país para você enricar banqueiro. O Lula teve muito apoio dos banqueiros, né? Até pelo seu histórico, né? Quando o Lula foi presidente, os bancos lucraram muito. Eis a importância de buscar atingir o déficit fiscal, sinalizar um limite, ainda que frouxo, para o avanço do endividamento. E se Lula ignora essas condições, não é por desconhecimento ou amor à democracia, mas por apego ao poder. O Estadão descobriu agora, né, o que vem sendo o governo Lula. Olha o tom das notas que estamos vendo. Vocês lembram como eu estava no início do ano, gente? Tudo que o Lula fazia, a turma passava pano assim 100%. A turma agora fica tentando dar um ar da graça, uma meia-culpa, mas você vê que a crítica já está muito mais incisiva. Já imaginou se ano passado eles podiam até continuar com a vagabundagem que o consórcio faz contra Bolsonaro, mas pelo menos não criasse uma distopia, um cenário de ilusão ao redor do Lula. Se pelo menos assim, beleza, cara, mintam sobre Bolsonaro, continuam mentindo, continue agindo, né, de forma baixa, mas pelo menos em relação ao Lula, fale a verdade. Não precisa elogiar o Lula, não precisa passar o pano, não precisa bater, só fale a verdade. Já era o suficiente. Já era o suficiente. Em 10 meses, Lula visitou mais países do que estados brasileiros. A nota traz assim uma coisa que realmente é constatação. Foram várias matérias ao longo do ano. Vocês vão achar matérias assim no Atlas, que falava, ó, esse assunto aí espera-se que tenha uma resolução quando Lula voltar de viagem. Quantas matérias a gente não comentou assim? Tá ali, ó. Em Brasília, as pendências do governo Lula ganharam a máxima temporal. Elas serão resolvidas quando o presidente retornar do exterior. Em 10 meses de governo, o petista fez 25 viagens internacionais cruzando 21 países. Eu trouxe essa nota para falar, o Lula tá mais preocupado em viajar do que visitar o Brasil? Não. Eu trouxe essa nota pra gente fazer um comparativo com essa daqui, ó. Um cara que tá tão preocupado com as relações internacionais, de colocar o Brasil no cenário, de deixar de ser uma párea, que isso, que aquilo. Brasileiros ficam fora da 4ª lista pra deixar Gaza. E aí, Lula? Essa semana o Lula deu uma entrevista falando, eu pego o telefone, porra, quero isso aí, eu resolvo. O cara finge que resolve um conflito, todo mundo bate palma, dá risada, parece que é um circo,
Agora, na hora de resgatar os brasileiros, cadê? Já é a quarta lista, cadê? Aí diz que tem uma pressão, né? Os países pra, não, tentar tirar os meus primeiro. Aí diz que o Brasil, embora tenha papel de neutralidade, não tem todo esse poder de pressão. Cadê, rapaz? Mas será que existe algum tipo de preocupação? Será que existe? Você vê, ó. Olha como, veja como tá a situação lá. Não tem todo mundo perguntando, né? Será que vão deixar os brasileiros sair de lá? Será que o governo tá trabalhando pra isso? Ao mesmo tempo, Manaus segue tomada por fumaça. Não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente tá comentando. A Rede Globo segue abafando. Segue tratando, né? Ó, a maciota. Por muito menos. Vocês devem lembrar o que aconteceu em 2019. O primeiro ano de governo do Bolsonaro. Ali foi muito absurdo. Até imagem fake de queimada foi publicado pela Madonna na época. Foi um negócio assim desproporcional. Vocês devem lembrar de 2019. Aqui é o governo Lula, ó. Todo mundo caladinho. Todo mundo caladinho. É o Lula. Ó, isso aqui é uma jaca, viu? Amanhã vai ter nem. Se tivesse daqui é uma jaca, viu? Não vai se confundir achando que é uma uva, não, viu? Essa é a preocupação do Lula. Você acha que esse cara aqui ele tá preocupado com Manaus? Você acha que esse cara tá preocupado com os brasileiros que estão no Oriente? Ainda não voltaram? Ainda não foram repatriados? Foi esse cara que deu apoio do Estadão. Foi esse cara que segue com apoio incondicional da Rede Globo. Tratando o brasileiro com... Gente, olha, é inacreditável. Eu não vou nem dar play no áudio. Eu não vou dar play nesse vídeo. Achar que um brasileiro não sabe o que é uma jaca, rapaz, ou achar que isso é conteúdo que pode vir a cair no Enem, é o que é uma questão, né? Ache a jaca e marque um X. É isso que o Lula acha que cai no Enem? Aí tem uma foto de uma banana, uma maçã, uma uva, aí tem uma jaca. Aí desce aqui, ó. O Lula me mostrou. É inacreditável, gente. E a Rede Globo, principalmente a Rede Globo, segue em total silêncio. E é um silêncio passapanista. Porque temos problemas sérios. Olha o que está acontecendo no norte do país. Tem outra situação que eu não tô vendo nem, assim, outros veículos de imprensa comentar, que é o que está acontecendo em Apitereua. Não dá nem pra mostrar as imagens pra vocês aqui. As imagens são chocantes. Dê uma olhada nas redes sociais. Eu tô sempre recebendo algum material. Conheço algumas pessoas que moram na região norte. O governo decidiu uma coisa lá, a FUNAI também, etc. Estão botando... Você vê as pessoas pra fora, né? Os malvadões. Quando você vê os malvadões, não é elite, não é dono de fazenda. É brasileiro comum. Tu olha pro cara e fala, nossa, esse cara aqui tem a cara de pobre, se veste como pobre, anda como pobre, e tá sendo expulso da sua terra. Como um bandido criminoso. E tá ali, ó. Shortinho, chapeuzinho de playboy, óculos de playboy. Essa casca é jaca dura. E não quer resolver nada. Até voltar aqui, ó. SOS Amazônia, Manaus, amanheceu assim hoje. Cadê o Alok cobrando a Marina Silva? Cadê o Alok falando do Lula? Não fala, né? Não fala. Ninguém se preocupa com o Brasil. Ninguém tá nem aí pro Brasil, pro seu povo. Nada. Nada. Mas vamos lá. Quem vai continuar falando dessa galera que não tá nem aí pro Brasil? Começando aqui o nosso pequeno dossiê. Essa pequena provocação que o Sérgio Moro me fez. Eu tomei como pessoal, Moro. Eu tomei e aí você sabe como são as coisas, né? Mas vamos lá. A Eliane Cantanhede, conhecida por passar pano pro Lula, falou assim, ó. A GLO de Lula no Rio é pra valer? Ou mera satisfação para o público? Ela lança uma pergunta. E ela vai responder essa pergunta ao longo da matéria. Olha a conclusão. A expectativa para esse novo pacote contra a violência no Rio não é lá essas coisas. E a avaliação é que não passa de uma satisfação para o digníssimo público. Leia-se a opinião pública. Mas... Aí tem um mais, né? Mas... Gente, o governo Lula não tinha opção. Por que vocês estão reclamando do Lula? O governo Lula não tinha opção. Cruzar os braços? Fingir que não tem nada acontecendo? Agora, olha a preocupação da Eliane Cantanhede. É cuidar para não trazer a responsabilidade e a solução do caos para Brasília.
muitíssimo menos para dentro do Planalto. Quando teve a GLO, no dia em que eu falei em vídeo, eu falei, eu quero ver agora, porque Lula colocou a digital dele. Não tem mais como dissociar o que está acontecendo no Rio ao governo federal. O Lula entrou em campo. Se não resolver, vai ser uma falha do governo federal. Porque é o que está acontecendo. Foi uma decisão do governo. Olha a preocupação da Catarina. Ó, não vai enfiar o Lula nisso não, viu? O Lula não tem culpa nenhuma. Não pode deixar respingar. Já tá passando o pano, meu Deus do céu. E ela relembra, ó. Segurança Pública, atribuição dos estados. O atual governador Cláudio Castro não pariu o Matheus, mas ele que o embale. Calma, Liane. O Lula entrou de cabeça. Se não fosse ele, não tinha GLO. O que acontecer relacionado a portos e aeroportos é culpa do Lula. Porque ele entrou de cabeça. Pai é quem cria. Né? Se quer vamos de ditado? Pai é quem cria. Também tem esse. Então, né? Cada macaco seu galho. Mas vamos lá. Aí o mesmo Estadão, você viu, Helene Cantelli falando sobre segurança pública. Esse texto aqui eu só vou falar a primeira linha. É um editorial que foi publicado também nas últimas horas. A urgência de uma nova segurança pública. Veja como nos últimos meses segurança pública vem tomando, né, uma proporção. O que mostra, né, que o clima no país vem mudando, a percepção. Olham para o governo federal, acho que a turma não se sente uma amedrontada, né? Fala, governo aí, a gente pode aprontar. Podemos aprontar. Aí, o Estadão fala assim, ó. Goste ou não, o Lula, do tema segurança, a segurança pública é uma prioridade nacional. E eu venho comentando isso, né? A gente vai falando sobre isso, ó. Pô, temos que fazer segurança pública. É uma bandeira da direita. É um problema que tá tomando o país. Até as pesquisas mostram isso. É uma bandeira histórica da direita. Mas histórica. Não tem por que não abordar esse tema, não tem por que não ser propositivo nesta área. Aí você vê, a Helene Cantelli tá falando sobre isso, o governo tentando fazer uma coisa sobre isso, o Estadão trazendo editoriais sobre isso. Aí olha que engraçado. Pré-candidata do Novo em São Paulo quer CET, né, com a ferramenta, critica Nunes e vê risco com Boulos. É a Marina Helena. O que pretende fazer em relação à segurança? Tem que ser prioritária. Colocamos segurança pública como algo prioritário. Uma candidata para disputar a prefeitura da maior cidade do país, em termos de população e PIB e economia, tem importância política. Olha a preocupação. Prioritária. Segurança pública. Ou seja, eleitoralmente falando, segurança pública está na boca de todo mundo. Aí veja. Congresso do MBL. Congresso do MBL tem Kataguiri em campanha e promessa de bandido bom é daquele jeito. Pronto. Se até o MBL, que não tá nem aí, né? O MBL tá nem pra nada. Tá nem pra nada. Chico Linguiça tá preocupado em curtir umas férias na Montanha Tatra. Só. Né? Ele gosta de umas europeias, né, Chico Linguiça? Até o MBL já tá com esse discurso de segurança pública. É ou não é algo que, ó, tem que prestar atenção? Nos últimos dias até o Caiado apareceu, né? Ó, estou preocupado com segurança pública, o que o desembargador falou sobre a PM é inaceitável. Veja como segurança pública tende a ser um dos assuntos-chave das eleições de 2024. Um tema que a direita nada de braçada. Até quem não gosta de Bolsonaro sabe da opinião dele em torno deste tema. Aí tá ali. Kataguiri fez um discurso linha dura sobre segurança pública. Fez a promessa que, se for eleito, vai dar aval para tirar a vida dos criminosos. O bandido, ou ele muda de cidade, ou ele muda de profissão, porque aqui em São Paulo não vai dar para ficar. É o brabo. Confia no Kataguiri, confia. É o brabo. Vai dar um bote, né? É inacreditável, velho. Oh, meu Deus. Se eu tivesse metade dessa cara de pau, viu? Ai, Deus que me livre. Mas vamos lá. Tá vendo? Segurança pública é um ponto. Só que a gente não vai falar sobre isso. Aqui eu só queria mostrar, né? Deixar na mente de vocês
A gente vai continuar falando isso nos próximos dias, nas próximas semanas, batendo nessa tecla, bater de projeto de país, tem que um projeto de país passa também por segurança pública. Só eu quero falar mais desse congresso. Esse congresso foi muito bacana. E não foi um congresso que ficou restrito ao MBL. Ali na torre do MBL tava nomes de peso que vocês conhecem, como o Paulo Matias, lá da Jovem Pan, aquele que foi subprefeito do Dória e que finge ser, né, acima do bem e do mal, acima de Lula e Bolsonaro, né, que é da terceira via. Tava lá o Cláudio Dantas, tava a turma do MBL e também o nosso glorioso Sérgio Fernando Moro. Tá ali, ó. MBL anuncia nome de novo partido em evento com Kataguiri, Arthur Duval e Sérgio Moro. Sérgio Moro tava lá. A todo Estadão mostra só um fato aqui interessante, que é o seguinte, ó, o público do evento era predominantemente jovem. A maioria na casa dos 30, e havia alguns adolescentes. MBL, acho que 50% é aquela galera que pede pra mãe. Mãe, eu posso ir, mãe? Pode. Mas vote cedo, viu? Vote cedo e ligue e já pede o celular pra ver se você tá no lugar certo. É a turma do MBL, mas beleza. Brincadeiras à parte. Arthur Duval disse ao Estadão que deixou o MBL por alguns meses para não contaminar o movimento, mas retornou para o grupo semanas depois, onde foi acolhido. Isso mostra como o MBL é diferente dos outros. Ninguém ficou fazendo conta eleitoral do que aconteceria se me abraçasse. Não, óbvio que fez, Arthur. Ainda continua fazendo a pena te apoiar. Para de ser, né, se fazer de vítima. À época, Duval foi desfiliado do Podemos, partido do qual fazia parte Sérgio Moro, que ainda era pré-candidato à presidência pela sigla. Também repudiou o comportamento do então correligionário. Em nota, ele disse que a fala de Duval era inaceitável em qualquer contexto. Jamais dividirei meu palanque, apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento, afirmou. Assim como Duval, Moro marcou presença no evento do MBL deste sábado. Hoje, Duval não descarta a possibilidade de concorrer de novo. Não é uma aspiração minha, mas, se for necessário, para a vida eleitoral e a leitura dos meus colegas de movimento, por de que é necessário, a gente recorre. Não é um herói, é um Marte brasileiro. Mamãe falei. E aí que vem um ponto. Eu nem ia comentar desse congresso. Eu não MBL, não tem nem o que falar da MBL. Não tem o que falar. Agora falar da União de Direita. Essa a gente não pode deixar passar. Aí o Moro foi pra lá. E eu li isso aqui com uma provocação. Porque o Moro tá tentando reescrever a história. Igual um petista. Estamos perdendo essa batalha. Diz Moro no MBL sobre Lula e revisão da Lava Jato. O senador participou do painel em defesa da operação durante o encontro do Movimento São Paulo. Beleza. Olha a coisa. A gente não pode esquecer o que aconteceu nesse país. Pois bem, Moro, a gente não vai esquecer. A gente vai começar a lembrar agora. Mas agora a gente vai lembrar. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer, relembrar o que aconteceu? A gente vai relembrar, Moro. Vamos relembrar o descarado que você é. Porque hoje, se a gente for esquecer, nós estamos perdendo essa batalha. Discursou afirmando lamentar o processo de revisão da Lava Jato e o que considera paralisia do combate à corrupção no país. Gente, qual é o fato? O maior fato dessa tal revisão, eu acho que é a descondenação do Lula. Vocês vão achar, vocês vão duvidar, vocês vão discordar? Eu acho que não. Vocês lembram do fato mais importante da revisão da Lava Jato? O mais importante de todos. O descondenado. Vocês lembram disso? Pois eu lembro. Tem que lembrar, né, Moro? Porque agora a União de Direita tá vindo aí. Tá vindo aí? Vamos começar relembrando por isso? Após ataques de bolsonaristas por decisão de Lula, Moro defende o Fachin. Após a descondenação, o Moro não fez nada. O Moro saiu, foi em defesa da decisão. O Moro que agora finge estar preocupado com a revisão. Ele entrou em campo no momento, no seu ápice, pra opa, ó você aí, viu, bolsonarista? Fique quieto. E esse aqui é o tweet clássico. Até hoje ele não apagou, foi até checar. Mas eu tenho salvo, então não adianta, o print é eterno. Repudio
ofensas e ataques pessoais ao ministro. Olha, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Alguma vez o Moro apresentou recurso? Alguma vez o Deltinha, o Robin, o 02 dele apresentou algum recurso? Eu não lembro. E aí, Moro, relembra aí pra gente quando foi que tu apresentou o recurso? Então é muito bacana, ó. Você ouviu o Moro falar combate à corrupção, esconda a sua carteira. Esconda a sua carteira, tranque a porta de sua casa e cuidado, ele tá vindo. O Moro falou de combate à corrupção, ele tá vendo qualquer coisa. Ó, Moro falar de combate à corrupção é igual o Lula falando do PAC. O mesmo sentimento, você tem que ter o mesmo sentimento. O mesmo. É piada. Esse cara é uma piada. Esse cara saiu do governo, vai trabalhar pro Valfrido Vardi. Foi o primeiro emprego dele. Fazendo lá, né? O parecer pro Benjamin Statements. Lembra, Moro? Publicado na imprensa. Você sabe quanto é que o Moro ganhou? Quase 1 milhão. Pra 3 pedaços de papel, 3 parecer. Publicado no Globo. Mas a turma esquece. Depois foi trabalhar na Álvares e Marçal, que fazia a recuperação judicial de algumas empresas que foram, falei, né, no âmbito da Lava Jato, mas o Moro não foi trabalhar nesse setor. Sim, não foi. Vamos confiar que o Moro não foi. Mas ele tá preocupado, gente, com a revisão da Lava Jato. O cara que trabalhou para destruir o governo Bolsonaro. Ele tá preocupado. Ele tá preocupado com o Lula agora. Porque agora não tem mais o Bolsonaro. Ó. Ó. Ah, essa é a união de direita. Já já vem o Zema. Já já vem o Zema para se juntar a você e o Deltan. Sérgio Moro disse que apoio do MBL é mais importante do que de partidos. Isso é bom trazer para relembrar que eles sempre estiveram juntos. Essas pessoas são iguais. Ele não tem nenhuma preocupação com o Brasil. Do mesmo jeito que Moro foi defender a decisão da descondenação, em 2021, no dia 12 de setembro, teve a famigerada manifestação de rua do MBL com o PCdoB, Orlando Silva, com a Força Sindical, com o Partido Novo, a união da terceira via da Frente Ampla. Moro tentou ser a Simone Tebet. É porque o Lula não aceita. Mas se o Lula abrisse o coração, o Moro perdoava. Era ministro da Justiça no lugar de Flávio Dino. Trouxemos o MBL para o Podemos e atraímos o apoio do Vem Pra Rua. A aglutinação da terceira via se dá entre um projeto e a sociedade civil, os zongueiros. E isso está se dando em torno do meu projeto. O MBL tem uma comunidade enorme, uma comunidade jovem. Esses apoios muitas vezes são mais relevantes que os dos próprios, os dos partidos políticos. É assim que o Moro pensava. Vai ver a eleição, né? Não, o Moro criticou o Lula. Assim, a direita no Brasil tem que começar a entender o seguinte. Criticar o Lula, gente, é muito fácil. É muito fácil. Até o Estadão critica o Lula. Até a Globo, às vezes, critica o Lula. Até a Globo critica o Lula. Não é porque o cara tá criticando o Lula que o cara tá do teu lado. O cara vai te dar uma rasteira na primeira opção. E na hora que ele tiver que escolher entre o Lula e te dar uma rasteira, ele vai te dar uma rasteira. É melhor ter o Lula. Porque é a estratégia das tesouras. Porque enquanto existir uma direita mesmo, essa turma nunca vai ver um lugar ao sol. O que é que o Moro fez? O Moro veio se aproximar de Bolsonaro para ganhar eleição. Que foi favorecido, né, pelas pessoas do IPEC, aquela que a Rede Globo pagava. E colocaram o Paulo Eduardo Martins sem nenhuma chance de vitória. Aí teve muita gente que falou, pô, eu não quero que o cara da esquerda vença, eu não quero que o Álvaro Dias vença. Eu vou votar no Moro, porque o Paulo Eduardo Martins não tem mais votos. O que a gente viu no final? O Paulo Eduardo Martins quase levou. Você acha que o Moro, ele virou antipetista de novo por quê? Porque ele ficou preocupado com o país? Cara, é igual o Lula. Do mesmo que hoje todo mundo diz que o Lula tá no modo eleitoral, é o Sérgio Moro. Lembra da viagem da turma da MBL pra Ucrânia? Deputado Arthur Duval e Renan Santos decidiram reportar em loco o conflito da fronteira da Ucrânia. Também agaria ajuda financeira para amparar refugiados. É sempre louvável quando saímos do discurso e partimos para a prática. O acordão na época era a turma aí, gravar, etc. E o Moro colheu os louros para sua campanha e mostrar a força da MBL. Só que isso deu errado. Isso deu errado. E essa turma agora está tentando voltar para se apresentar como uma direita que vai salvar o Brasil. No lugar do PSDB.
no lugar do PSDB. Aí sobre isso, eu fui revirar, né, os vídeos do passado. Eu falei, não, vamos ver, né? Porque a turma que tem uma turma surpresa. Meu Deus, mas como assim? O Moro estava com o MBL? O Moro? Sim, o Moro, quem podia imaginar, né? Olha que engraçado. O Moro ficou batendo palma, né? Tava empolgadíssimo com o apoio do MBL, achando que ele ia ser presidente da República. O Moro errou todas as suas apostas. E aí o engraçado foi o seguinte. Quando teve o escândalo que vazou os áudios do Mamãe Falei, o Moro, a jornalista que ele sempre vazou informações é a Bela Megali. Quando ele sai do governo e que ele fala o que ele ia fazer na sua comitiva de açaí, ele vaza pra Bela Megali primeiro. Sempre foi a Bela Megali. E o antagonista nem precisa explicar, né? Pelo amor de Deus. Cláudio Dantas, Mainardi, Mário... Ele nem precisa, né? É tipo secretário. A relação do Moro era assim, não precisa nem explicar. Aí qual é engraçado isso daqui? Porque vale a pena relembrar. Pra você ver a união de direita. O Moro, assim, ele já pulou do barco pra fingir, não, eu não tenho nenhuma relação com o MBL, assim, ó. Ele nem pensou duas vezes. Aí, olha que coincidência. Quando o Moro publicou a nota, ó, após vazamento de áudio do Arthur, Moro rompe com o candidato do MBL. Jamais dividirei o meu palanque. Jamais. Publicado na Bela Megali, no dia 4, às 8h12 da noite. Publicado no Antagonista, também, às 8h12 da noite. E ambas as notas traziam a nota oficial do Moro. O pronunciamento oficial do Moro. E por que isso na época chamou minha atenção? Porque eu bati alguns prints. Esse daqui foi um print que eu bati do meu celular. Era 9h32 da manhã. Brisbane tá 13 horas à frente. Logo, 9h32 da manhã é 8h32 da noite. Esse print tinha 14 minutos no ar. Então, 8h32 menos 14, mais ou menos 8h18. O horário que o Moro publicou a nota oficial. Então, peraí. Como é que o Moro publicou a nota oficial às 8h18, mas a Bela Megali e o Cláudio Dantas já tinham a 8h12? 6 minutos antes. Eles voltaram no tempo? Pegaram um DeLorean de volta para o futuro, eles voltaram no tempo? Opa, então quer dizer que o Moro mandou em primeira mão a notinha dele pro Globo e pro Cláudio Dantas. Então, publica aí. Ainda combinaram de postar no mesmo horário? Essa é a união da direita. Essa é a união de direita. E o Dantas estava lá no Congresso do MBL. Aqui foi outro print de uma pessoa no Brasil. Eu falei, cara, bate o print pra mim, porque eu saquei que tinha algo errado nisso já. Aí esse print tinha 20 minutos no ar, 8h39, menos 20, 8h19. E aí, hoje em dia, eu sei usar um pouco do console do Google Chrome. E aí, quando dá um inspect aqui nesse horário, você vê aqui o horário, ó, 23h19. Esse horário tá 3 horas na frente do Brasil, ou seja, foi exatamente às 8h19. Esse horário aqui. Moro, ele manda primeiro pra imprensa, depois ele posta nas redes sociais dele. De tão esperto que ele é. De tão esperto que ele é. Mas vamos relembrar outras coisas. Aí depois ele vai pro Twitter, posta lá, né, o que tá aqui na nota. Lamento profundamente, repudio, que tá ali, ó. Lamento profundamente, repudio, blá, blá, blá. É a mesma nota. A imprensa sabia antes do Moro publicar oficialmente. E é engraçado que quando ele faz a thread, ele ainda fala assim, ó. Portanto, jamais comungarei com visões preconceituosas, que podem, inclusive, ser configuradas como crime. Um cara que rompeu com o MBL, porque achava que podia até ser crime, agora tá colado com o MBL. Essas pessoas são iguais ao Lula. Para eles, é poder. Não existe agenda, não existe Brasil, não existe coerência, sabe? Não existe nada, existe poder. Poder hoje é o quê? É unir a união de direita contra Bolsonaro. Que agora Bolsonaro está inelegível. Agora é a nossa hora de brilhar. Tiramos Bolsonaro. O Nando Moura, inclusive, ele revela isso no debate com o Cogos. Eu dei play nesse áudio até uns 2, 3 dias atrás. E essa turma agora tá toda junta. Depois de tudo que eles fizeram, se o Brasil está do jeito que tá, o que seria do Brasil sem a CPMI das fake news? O que seria da CPMI das fake news se não fosse o MBL? O que seria dos atos do dia 26 de maio se não fosse o MBL, se não fosse o Danilo Gentili, se não fosse o caso do Pica Sonsa, que até foi registrado na internet, graças a Deus, escreveram um texto sobre isso, muito útil. Na época até o Emílio Surita fez uma piada, né, Gentili? Aí, na época, a postagem da época, né? Pensa num tweet que envelheceu mal e rápido. Ali o Moura.
XP e PESP deveria repetir a pesquisa para governo de São Paulo, já que omitiu na consulta o nome do Arthur Duval para governador, justamente o nosso candidato. Foi 15 dias antes dos áudios vazados. Aí era que o print também que o pessoal bateu na época, a quantidade de postagem o antagonista fazia pra paparicar o Moro. Todas do Mamateiro Mainardi. MBL com Moro. Os 15% de Moro na sede do MBL. A terceira via vai ser encarada como uma causa. Diz Chico Linguiça do MBL. Fechado com o Sérgio Moro, MBL ajuda a subir hashtag. Moro diz que apoio do MBL vem pra rua podem ser mais relevantes do que os partidos. O efeito MBL. E aí tem que nada. Nada, né, Moro? Nada. O MBL tá falando que o Moro é traidor depois. Agora tá todo mundo junto. Por quê? Porque vale a pena. Porque é poder. Não existe coerente, não existe... Não existe nada. Aí na época também, essa turma que se uniu agora, né? Lembra que teve o Monarch Day, lá na época do Flow, né? Que o Monarch falou algumas coisas. E foi no dia que o Kataguiri e a Tabata Amaral estavam lá. E o Kataguiri também falou umas groselhas naquele dia. Não foi só o Monark, não. É porque a turma só lembra do Monark. Tá ali, né? Partido de Moro pode barrar a filiação do Kataguiri após declarações dele sobre a turma do bigode. Né, Kataguiri? Mas tá lá com o Moro. Aí, olha como são as coisas. Diogo Mainardi, está bêbado, não justifica. Diz Kataguiri sobre falar de Monark. Aí o Kataguiri... Olha, aí você vê como é a índole dessas pessoas. Ele tava junto. Ele também falou umas coisinhas complicadas. Aí ele já bota a culpa no Monark. Ele tira o dele da reta. Pra mostrar, eu não concordo com você, Monark. Eu não estou do seu lado. Jogou Monark aos leões. Quando isso rolou na época, Nando Moura, outro grande bastião da terceira via, né? Outro grande bastião da turma do MBL, postou isso ali, ó. 8 de fevereiro. Silêncio! Os bandidos e bababá precisam de um bode expiatório. Tava criticando o que tava sendo feito contra o Monark, né, Nando Moura? Hoje em dia você bate palma. Porque agora o seu grupo político depende disso, né? A união de direita. É a turma do Moro. É a turma do Deltan. É o novo Partido Novo que vem aí para enganar você. Olha os comentários que o Nando Moura recebeu na época. Concorda ou não? O Kataguiri, o bababá, já está fazendo isso, colocando toda a sua culpa no Monark. Rapaz, imagina se esse Kim tivesse mais poder, né? O Kataguiri. O cara literalmente falou que não apoiaria bababá, né? A criminalização das porcarias mais repugnantes da história. Aí outro pino renuncia aqui em Kataguiri. Passando o pano para meu deputado. Esse é o Nando Moura. Esse é o Nando Moura. Essa é a turma do Chico Linguiça. Olha o que está acontecendo hoje no conflito do Oriente Médio. Esse aqui é bom. O momento é muito interessante de relembrar isso. Frase de diretor do MBL sobre destruição de Israel gera reação de judeus. Olha só, hein? Olha só, nem vou ler de tão absurda que foi a frase. O engraçado é que ele fala, né? Quando o movimento se retratou, diz que tweet foi feito em contexto de brincadeira. Uma baita brincadeira. E leiam esse tweet. Pra você isso aqui parece brincadeira? Você tá vendo algum tipo de piada aqui? Você consegue dar risada de alguma coisa? Você consegue sentir um nível de ironia nisso daqui? Pra mim ele tá falando muito sério, viu? Mas quem sou eu pra julgar, né? Se ele falou que é ironia, é ironia. Se ele falou que é brincadeira, é brincadeira. Olha o que tá acontecendo no mundo hoje, lá no Oriente. Essa é a turma do Moro. Essa é a união de direita. Já vem o Zema. Já. Quem tem que se unir, gente, pra derrotar o Lula? A turma que desapareceu nos últimos anos. Desapareceu. Agora quer se unir. Cadê o Moro? No ápice da revisão da Lava Jato, onde estava o Sérgio Moro? Mas tem outras coisas também que aconteceram recentemente que é bom a gente colocar no contexto. Essa semana teve um debate do Cogos com o Brigadeiro, que também é da turma do Chico Linguiça, né? Essa foto aí foi do Congresso do ano passado. Eu acho que o Brigadeiro tava no Congresso desse ano. Se não tava, já teve em outros. Mas enfim, algumas pessoas se questionaram sobre algumas coisas, né? Começaram a perceber, será que foi isso que aconteceu? Você vê esse perfil falando o seguinte, né? Gordão crânio.
Será que o debate com Cogos foi só para tentar mostrar a nova direita? E viu que deu ruim, aí invocou o Nando Moura para surtar igual, né? Vilela foi o pior mediador de todos. O cara sem moral e ainda fica passando pano pro MBL. Quem assistiu o debate viu, né? O Vilela realmente falta com respeito. Você chama a pessoa para no seu programa e você deixa a pessoa ser ofendida. Assim, não era que tava 2 contra 1, era 3 contra 1. A única preocupação do Vilela parecia ser ganhar um superchat. Aí, olha que engraçado, né? Foi esse debate aqui. Debate do século. Nossa senhora. Eu nem assisti todo e... Eu já nem assisti, eu fui ver só pra tentar encontrar uns recortes que eu queria ver se eu falei, não, eu não acredito que Nando Moura falou que o Olavo de Carvalho nunca falou, ela nunca escreveu sobre Folha de São Paulo. Ele fala isso. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Tá cada dia mais parecido com Chico Linguiça. Aí, dá uma olhada. Esse é o Rogério Vilela. Ele apagou, mas o print é eterno. Um perfil chamado Rafael Cavalcante, Marco Vilela, e diz, ó, Vilela deixou um convidado ser desrespeitado ao vivo por uma pessoa que sequer estava cotada para participar do debate. O Nando Moura, ele não foi convidado. O Nando Moura apareceu lá do nada. E realmente, assim, era... Quando tava o Cogos e o Brigadeiro, eles estavam conversando lá de boa, tinha uma tirada, uma sacada, mas tinha ainda um respeito. O Nando Moura, ele passou por... Ele não tinha mais respeito. Era só xingamento, ofensa pessoal. Ofensa, assim, do nível mais baixo possível. E o Vilela... Nem aí. Ele diz, ó, Vilela, o seu comportamento hoje, ajudando a chincalhar seu próprio convidado, mostra que você é igual à turma que você anda. Covarde. O Vilela falou, vai tomar no olho. Pip. O cara fala, vai você, seu comédia. Seja profissional. Só falou isso. Aí ele apagou. Mas o pessoal pegou o print, né? Tá ali, ó. Vilela apagou, mas o print é eterno. Aí, um perfil chamado Aisha, ela compartilha, marca o Vilela e fala covarde. Esse print aqui eu não tenho. Eu acho que o Vilela só falou gado. Mas ele apagou. Poxa, aqui é do Vilela. Aí tá aqui, ó. O gato sentiu. Aí a Aisha bota assim, ó. Olha ele te observando. Aí o Vilela vai responder a isso. Isso aqui foi agora, ó, dia 3. Eu tô ali, ó. Um burrinho olhando por cima da cerca, né? Falando que é o Vilela. Eu boto aqui, ó, só pra ver a continuação da postagem, porque o Vilela também apagou. Olha como ele responde a mulher. Para de elogiar o meu, né? Meu pirulito, sou casado. Uma forma de responder. Essa é a turma, essa é a união de direita, gente. Essa é a união de direita. A gente tem que se unir, mas é pra tirar o PT. É a mesma coisa, não muda nada. Mas não muda a mesma porcaria. Mas tem mais ali, ó. Quando a mina fala que ele apagou o print eterno, ele fala, ó, print? Em que eu mando gado tomar naquele lugar? Hahaha. Procura que tem vários. Aí o cara fala, apagou por quê então? Porque é separado. Apago tudo depois de horas pra não dar moral pra gado e babaca como você. Esse é o tipo de educação que o Vilela tem. E pra você entender, a gente já comentou sobre isso no passado. Esse foi o debate do ano passado. Tava lá. Vilela, Paulo Matias, a mesma turma de sempre. Brigadeiro, Gentili. Em outros passados também, em 2019, já tava lá o Vilela, já tava lá o Monark. Tá lá a galera, Francisco Raso, o Sérgio Saleitão, trabalhava com Dória, rapaz. Enfim, toda a turma do MBL, até o Guga Noblar tava lá. Aí, olha que engraçado. Isso aqui foi a coisa que a gente comentou ano passado. Eu comentava como essa turma, eles são um grupo político. Eles são um grupo político. Olha esse ano de 2023, você vê uma pessoa mais à direita mesmo, que foi no podcast do Vilela? Não, cara, dá espaço. Não vai, gente. O Vilela só leva petista ou terceira via. Vocês acham que isso é aleatório? Não é. Não é de jeito nenhum. O podcast do Vilela tem um lado, mas muito bem delimitado. Mas jogando encaixadinho. Obviamente com objetivo político. Quando teve as manifestações do dia 12, onde é que o pessoal do MBL foi pedir espaço para falar, pedir o microfone? No Vilela. Lá no dia 6. E depois pediu o microfone no Flow. Na época do Flow, falou, o Renan não pode ir. Tinha lá uma treta meio com o Renan. Isso aqui eu cheguei a postar no passado, ó. Antes da manifestação do dia 12, eu recebi uma DM que falava assim, ó. Sou amigo pessoal de uns editores de podcasts.
ele é do nosso lado, me confessou que hoje à noite algo engraçado demais. Aí o cara fazia acusações lá, né? Falando que a MBL teria feito isso, aquilo, outro, pra ir no Vilela, pra ir no Flow, blá, blá, blá. Que não tem nada de errado. Mas só mostra que você vê, cara, tem esse movimento dos podcasts. E os caras vão se aproximando, né? Vão trazendo um, vão trazendo outro. Tem professor Rock. Essa é a turma da União da Direita. Ainda tem galera que vem com papo. Olha o que aconteceu no passado. Vi o Negão, ó. Convidei Sérgio Moro pra ir no meu canal e quem cuida de sua agenda informou que ele está com a agenda cheia até a eleição. Agora fico sabendo que teve vaga para o Vilela e o Nando Moura. Minha dúvida. Jogo? Ele pergunta, né? Ele fala... Ele usa a carta do vitimismo, tirando onda, né? E sei lá. Ou porque eu sou pobre, ele fala umas besteiras. Mas o Alessandro, ano passado, eu tenho certeza que o canal dele tinha mais de 600 mil inscritos. Não era um canal pequeno. Não era um canal pequeno. Mas o Moro não quis ir lá. Mas o Moro tava lá no Vilela. Por quê? Porque a pergunta é combinada. Não vai ter, né? Não vai colocar em calças curtas, etc, tudo mais. Então assim, até ano que vem, eu tô preocupado com a MBL, pelo amor de Deus. Minha questão é a seguinte: o que eu vou ver na eleição do ano que vem é uma galera tentando surfar uma imagem do olha, se você não votar em mim, o PT vai voltar. Vote em mim, vote em mim, vote em mim. Temos que nos unir. O mais importante de tudo é o Boulos não vencer. Esse mesmo discurso é aplicado para qualquer tipo de cidade. Mas pode anotar. Pode anotar. No final do dia o que eles querem é um candidato, e às vezes não estão nem preocupados em vencer. Eles só querem ter um candidato forte, eleger uma bancada de vereadores, porque esses vereadores vão ajudar a construir deputados, senadores, 2026. E fazer base para essa galera. Você acha que eles não estão felizes com a inelegibilidade de Bolsonaro? Você já viu o Moro questionando alguma coisa do que estão fazendo com o Bolsonaro? Você já viu o Moro abrir a boca para isso? Já viu o Zema abrir a boca pra isso? A última vez que eu vi o Zema falar de Bolsonaro, antes de qualquer treta que teve, né, dali depois do CIPEC, mas antes do CIPEC, eu só vi o Zema abrir a boca falar de Bolsonaro pra criticar Bolsonaro na entrevista que ele deu pro Estadão, falando que Bolsonaro não investiu o suficiente na agenda verde. Eu falei, ainda bem que a crítica foi essa, né? Mas faz mais ter certeza que eu prefiro a direita com o Bolsonaro, né? Aí pra lembrar, né? Quando o Moro foi cobrado para abrir as contas, explicar pelo que ele estava sendo pago, né, quanto, etc, lá na Álvares e Marçal. E o Moro ele abriu do jeito dele, né? Várias perguntas. O que o pessoal realmente queria saber, ele não respondeu. Onde é que o Moro foi abrir? No canal do Mamãe Falei. Então assim, gente, esse papinho de agora o Novo virou Partido Conservador. Agora o Novo virou a verdadeira oposição e trouxe o Deltan Dallagnol. Gente, vocês já viram esse filme no passado. Vocês vão querer retroceder? Vocês vão querer voltar para a era do PSDB? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Pelo menos eu não vou. Isso aqui foi só um pequeno compilado. Muito mais para falar a nível nacional do que falar com o Congresso do MBL. Tô lá preocupado com o Chico Linguiça. Chico Linguiça lá que se vira, lá faz o que ele quiser. Mas 2026, pode anotar. Lá vai vir essa turma, como diz o Chaves, né? Igual o cão arrependido, com rabo entre as pernas, a orelhinha caída, me dê o seu voto. Me dê o seu voto que eu vou te representar. Essa é a união de direita. Enfim. Fico por aqui. Igual é meu trabalho. Passar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o P na descrição. Cobra lá o Moro. Pergunta o que é que o Moro fez. No ápice da revisão da Lava Jato, o que foi que ele fez, rapaz? Pra tentar reverter a decisão? O que é que o Moro fez? Pergunta lá se ele criticou em algum momento. Hein, Moro? E é isso. Compartilha esse vídeo. Volta no iBest. Primeiro link na descrição, né? Me ajuda a derrotar os petistas. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!